Vamos lá então, pessoal, criação de cargos públicos agora, na tela, vem com a gente. Então, olha só, criação de cargos. Então, para ser criado um cargo, a gente vai ver qual que é o objeto que faz a criação, a iniciativa e o instrumento, se é lei ou não tem que ser uma lei em sentido estrito mesmo, olha só. Então, criação de cargos no Poder Executivo Federal, quem vai fazer a criação de cargos é a lei, tem que ser mediante lei. Quem vai ter a proposta da iniciativa é o presidente da República. Então, se querem criar mais cargos de policial federal, o presidente propõe uma lei, e aí então a lei passa pelo Congresso, a lei foi feita, os cargos foram criados. Mas cargos no Poder Executivo Federal, quem propõe a lei é o presidente da República. Sendo no Estado e no município, se aplica as mesmas regras que a gente vai ver aqui agora, tá bem? Criação de cargos no Legislativo. É a mesa de cada uma das casas. Então, se for no Senado, é a mesa do Senado, se for na Câmara, é a mesa da Câmara. Só que olha só o detalhe. Aqui, pessoal, eles podem fazer mediante uma resolução. Porque essa resolução do Senado, da Câmara, tem o mesmo nível de uma lei. Então, a Constituição permitiu que criação de cargos na Câmara e no Senado seja feita por resolução da Casa. Não precisa passar por todo o processo legislativo igual uma lei, não. Fechado? Outro caso, criação de cargos no Judiciário Federal. Proposta feita pelo tribunal. O tribunal interessado vai fazer a propositura do projeto de lei, o presidente do tribunal propõe a lei e aí vai se iniciar e ao final os cargos são criados, tá? Artigo 96(2) da Constituição. Agora, não é só criar, aumentar vencimentos, aumentar remuneração. Aumentar vencimentos no Poder Executivo, qual que é o instrumento? Lei, pessoal, tem que ter lei. Ah, querem aumentar 5%, é um reajuste para cobrir a inflação. Tem que ter lei. O presidente não pode fazer um decreto, estou dando 5% de aumento. Não pode, pessoal. Tem que ser tudo mediante o quê? Confecção de lei. Lá onde eu trabalho, na Coordenadoria Jurídica de Ética e Disciplina, eu faço a substituição do coordenador. Aí, fala, Gustavo, você vai ser o substituto, quando eu tiver de férias e tal, vai me substituir. Aí eu sempre brinco, estou na substituição e meu primeiro ato vai ser fazer uma portaria, vou aumentar em 100% a remuneração de todos vocês. O pessoal, oba, beleza, não sei o que, eu falo, só que não, né, pessoal, nunca jamais poderia fazer isso. Se eu quisesse aumentar a remuneração do pessoal, na verdade, seria nem eu. Como nós somos servidores federais, o presidente da República teria que propor uma lei, passar no Congresso e aumentar. Quem dera, né? Se eu pudesse fazer por portaria. E olha o perigo que seria para fazer uma lei. É um processo demorado, vai ter discussão, vai ter que ter o orçamento, tudo previsto para você poder fazer esse aumento de remuneração, tá bem? Mas tem que ser lei. Quem propõe? Presidente da República. Aumentar vencimentos no Legislativo. Iniciativa, mesa de cada casa, se for na Câmara, mesa da Câmara, Senado, mesa do Senado. Só que olha só o detalhe aqui, mediante lei, tá vendo? Criar os cargos pode ser feito por resolução, tá vendo? Mas na hora de fixar a remuneração ou aumentar, tem que ser mediante lei. Propõe a lei, passa pelas duas casas, é o processo de lei normal na hora de aumentar a remuneração. Vem para a tela. Aumento de vencimentos do Judiciário. Tribunal Superior interessado vai fazer a propositura, se for em âmbito federal, né? Então, o tribunal interessado vai propor a lei, vai passar e tem que ser por todo o processo legislativo que manda a Constituição. E relativo à criação de cargos no Ministério Público ou aumento de vencimentos, o Procurador-Geral da República tanto propõe a lei para criar, quanto propõe a lei para aumentar. Avançando então agora um pouco mais, acesso aos cargos públicos, acessibilidade aos cargos. Quem pode ter acesso aos cargos? Olha só, pessoal. Quem pode ocupar cargo público? Segundo a Constituição, artigo 37, inciso 1, diz: os cargos, empregos e funções públicas, lembrando,
Quem ocupa emprego, ocupa função sob o regime da CLT. Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos fixados em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Então, veja aqui, pessoal, que é para brasileiro e estrangeiro também, na forma da lei. Até 98 falava apenas que é para brasileiro. Em 98 mudou e disse, olha, onde a lei possibilitar, o estrangeiro também poderá ocupar cargos públicos. Temos, por exemplo, na Lei 8.112, que fala que nas universidades federais, os professores e pesquisadores podem ser professores estrangeiros, ocupar cargo público em universidades federais. Foi um caso que a lei assim veio a possibilitar. Então é para o brasileiro, que preenche as condições que a lei vinha fixar, e para o estrangeiro, na forma da lei. Tudo bem? Olha só, temos aqui como ilustração o artigo 5º da Lei 8.112, que tem a sua repetição em vários níveis aí de estatutos de estados e municípios, que vai trazer condições aí gerais para ocupar cargo público em nível federal. Então tem que ser nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, e só voltando aqui, quando fala de nacionalidade brasileira, pode ser aqui, ó, o nato ou naturalizado, viu, pessoal? Tanto faz. A gente vai ver que alguns cargos é somente para nato, mas a regra geral é que a nacionalidade pode ser para nato ou naturalizado ocupar cargo público, tá? Então, tem que ser brasileiro, tem que ter gozo dos direitos políticos, tem que ter a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Então, você tem que estar votando nas situações em que você é obrigado a votar, pegar o seu comprovante de votação, vai ter que apresentar quando você for tomar posse no seu cargo. A mesma coisa com as obrigações militares. O nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos. Então, nesse caso aqui, 18 anos é que é fixada em nível federal para que você ocupe cargo público, é a idade mínima, e a aptidão física e a aptidão mental. Então, condições gerais que a lei exige para você ter ocupação de cargo, e a lei de cada carreira pode trazer outras condições, mas é a lei quem vai ter que regulamentar e trazer outras condições além dessas condições gerais, tá bem? Olha só, pessoa com deficiência. Artigo 37, inciso 8 da Constituição. Pessoal, qual que é o percentual que a Constituição fixa para pessoas com deficiência nos concursos públicos? Qual que é? Que você falou aí? Repetir a pergunta. Qual é o percentual que a Constituição fixa nos concursos para pessoas com deficiência? Exatamente, pessoal. A Constituição não define percentual. Ué, professor, como assim? A Constituição não define percentual, ela fala que a lei reservará. Diz a Constituição que a lei reservará percentual nos concursos para pessoas com deficiência. É a lei de cada estado quem vai fazer a definição. A Lei 8.112, que é uma lei federal, por exemplo, fala que nos concursos federais vai reservar até 20% das vagas nos concursos federais, mas em cada estado vai ter a sua regulamentação para pessoas com deficiência. Fechado? E olha só, Decreto 3298/99 regulamenta o que é pessoa com deficiência, o que é deficiência física, o que é deficiência mental, o que não é deficiência, como que a pessoa com deficiência participa do concurso público, regulamentando, detalhando ali um pouco mais. E olha só, julgado do STJ, pergunta, quem tem visão monocular, enxerga de um olho só, participa como deficiente, pessoal? Enxerga de um olho só? Sim. Por quê? Porque o STJ julgou e entendeu que a visão monocular pode concorrer na vaga como deficiente. E a pessoa que tem visão monocular, ela não tem noção de profundidade, mas ela participa como deficiente, ela não tem noção da profundidade. Quer fazer um teste aí? Faz assim, ó, com o dedo aí, ó, na sua casa, assim, ó, tá vendo? Consegue bater o dedo, não consegue? Quando você fecha um dos olhos, ó, você não vai ter toda essa habilidade. Eu faço porque eu estou treinado, mas você vê que é mais difícil, não é?
Então, quem enxerga de um olho só não tem essa noção da profundidade quando você tem os dois olhos. E aí, então, participa como deficiente. E a pergunta, quem escuta de um dos ouvidos apenas participa como deficiente no concurso? Escutar de um dos ouvidos? Não. Para o STJ, a deficiência auditiva unilateral não habilita participar como deficiente, porque o próprio decreto regulamenta que deficiência auditiva tem que ser bilateral. Então, para você não esquecer, faz assim, ó. Visão monocular, pôs a mão no olho, né, enxergou de um olho só, dedinho para cima, tá vendo aí? Deficiência auditiva, pôs a mão no ouvido, dedinho para baixo, não participa como deficiente, né? Quem tem pé chato participa como deficiente, pessoal? Aí não, né? Pé chato todo mundo tem, muita gente tem. E eu já vi candidato, perguntou, professor, eu tenho pé chato, será que eu consigo entrar como deficiente? Eu falei, pô, rapaz, aí você tá querendo forçar a barra, né? Pé chato é uma fisionomia, da anatomia humana, muita gente tem, não se enquadra como deficiente. Mas tem julgado o STJ que fala que quem tem o pé torto, né, um dos pés para trás, aí já entra como deficiente. É uma situação bem diferente de ter o pé chato. Pessoal, vamos lá, olha aqui, ó. Então, acessibilidade está aí. Agora, atenção que isso aqui é um dos artigos que mais cai em prova. Atenção total. Pessoal, cargos privativos de brasileiros natos, segundo a nossa Constituição. E a Constituição vai definir quem que é brasileiro nato, no seu artigo 12, parágrafo 3º. Mas quais são os cargos para brasileiros natos? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, e não apenas o seu presidente, tá? No STF, todos os ministros têm que ser natos, carreira diplomática, os diplomatas, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa, pessoal. Então veja aqui, o grande peguinha está aqui, ó, ministro da Defesa. Que eles vão colocar em prova, ministro da Justiça, não. Ministro da Fazenda e Economia, não, é o da Defesa. Os demais podem ser, no caso, brasileiro, até naturalizado, está bem? Pessoal, e olha só que aqui do inciso 1 a 4 temos a linha sucessória presidencial. Por quê? Não estando o presidente, assume o vice-presidente, não tendo os dois, assume o presidente da Câmara, não tendo ele, o presidente do Senado, e depois o ministro-presidente do STF, que vai assumir a função de presidente da República. Há alguns anos atrás, posse do Barack Obama lá nos States, ele convidou, Barack Obama, gente boa, convidou o presidente em exercício, que era o Lula na época, o vice, que era José Alencar, convidou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, convidou o Itamar Franco, convidou o FHC, convidou uma galera. E todos foram no mesmo avião. Olha só, pessoal. O Lula era presidente, chamou todo mundo, foi todo mundo, vamos todo mundo no avião, foi todo mundo junto. Todos, o presidente atual, o vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, todo mundo foi. E foi até o Sarney, que era ex-presidente, ele foi também. Imagina se esse avião cai. Olha a perca histórica que a gente teria. Todo mundo ali no mesmo avião, né? Mas foi, voltou, deu tudo certo. Vamos lá. Avançando, vem cá com a gente. Acumulação de cargos públicos, pessoal. A regra é que você tenha a vedação à acumulação de cargos de forma remunerada. A regra, segundo está na Constituição, artigo 37, inciso 16 e 17, é que cada pessoa tenha um cargo, um emprego ou uma função remunerada só. A regra é não ter acumulação. Vamos pensar sempre na exceção, que não é pensar sempre na regra geral. Qual que é a regra? A regra é não ter acumulação. Em casos excepcionais, a Constituição autoriza expressamente quanto que pode acumular. E fala que é vedada a acumulação, então, de cargo, emprego e função, tanto de cargo, emprego ou função, em toda a administração direta,
nas autarquias, nas fundações, nas empresas estatais, nas suas subsidiárias e nas empresas controladas também, pessoal. Então eu não posso fazer o concurso para a Receita Federal e para o Banco do Brasil e querer acumular os dois. Receita Federal é órgão da União, Banco do Brasil é economia mista da União, não pode acumular. Nem posso concurso para analista judiciário federal e concurso para, de repente, autarquia municipal ou estadual. Por quê? Também está na regra de vedação de acumulação. Toda administração direta e indireta, federal, estadual, municipal, e ainda nas empresas subsidiárias e nas empresas que são controladas pelo Estado. Então eu não posso fazer concurso para Receita Federal e para Transpetro, que é uma empresa subsidiária da Petrobras, porque mesmo assim está em regime de acumulação indevida. Olha só que a Constituição ela traz aí situações permitidas. Quais são elas? Ela vai permitir, e desde que preencha, antes de tudo, pessoal, olha só, pode acumular desde que respeite, né? Desde que tenha compatibilidade de horários, mas respeito ao teto remuneratório constitucional. Então, se houver horário compatível e respeito ao teto remuneratório constitucional, eu vou poder acumular as funções que eu vou colocar. Então, primeiro, horário compatível. E atenção a isso aqui. Por quê, pessoal? A posição que hoje vem crescendo e hoje vem começando a prevalecer em provas é a posição do Supremo Tribunal Federal de que não há um limite de hora pré-definido. Basta demonstrar a compatibilidade de horários entre os cargos que você quer acumular. Porque até um tempo atrás se entendia que era 60 horas semanais. Então você podia ter um cargo de 40, um de 20, dois de 20. Dois de 40 não poderia. E o Supremo hoje vem entendendo que essa limitação de 60 horas não está de acordo com a Constituição, que não falou em horas. O que fala a Constituição? Compatibilidade de horários. Se você conseguir demonstrar que os horários são compatíveis, independentemente da quantidade de horas que você tem em cada um, você está em situação regular. É isso que vem prevalecendo nas provas de concurso público, ok? E ainda, teto remuneratório. Então, nós temos um teto hoje, que o teto limite é ninguém receber mais que ministro do STF. Só que é o seguinte, a pergunta é, esse teto é a soma dos cargos que você acumula? Se eu estou em 2 cargos, então, é a soma dos 2, que não pode dar o teto? Ou o teto vai ser contado em cada cargo, hein, pessoal? Como que vai ser? Entende também o Supremo, o STJ, que o teto hoje é em cada cargo. Em cada cargo eu vou contar o teto. Se esse aqui eu estou no teto, ok. Se esse aqui eu estou no teto, maravilha. Então juntou os dois, não importa. O teto é contado em cada cargo. Maravilha? Então quais são aí os cargos que eu posso acumular se preencher as condições? 2 cargos de professor. E pode ser professor, 2 cargos de professor federal, estadual, municipal, um municipal com outro estadual. Sendo 2 de professor, eu posso acumular. Um de professor com mais um técnico ou científico, Então, um de professor, com mais um cargo técnico ou científico. E olha só, o que é cargo científico, hein, pessoal? Científico é o cargo de nível superior que trabalha com a pesquisa em uma área. Advogado, médico, biólogo, químico, matemático, historiador. Então, eu posso ser, por exemplo, professor de química, concursado, cargo de professor, e assumir um cargo também de científico, que é um cargo de químico. Vou poder acumular os dois, porque é um cargo, no caso aqui, científico. Científico é de nível superior, que trabalha com a pesquisa. Posso ser advogado
público, por exemplo, o advogado da União, e fazer concurso para professor de universidade. Vou poder acumular os dois também. O que é cargo técnico? Vem para a tela, olha só. É o cargo de nível médio ou de nível superior, tanto faz, que aplica na prática os conceitos de uma ciência. Técnico em química, técnico em informática, tecnólogo da informação. Então eu posso ser professor de universidade, de escola pública, concursado, e ser técnico de informática, técnico em química. Eu posso ser professor de informática na escola pública e técnico de informática de um tribunal. Posso acumular os dois. Professor, aquele cargo de técnico administrativo é cargo técnico para esse caso aqui? Nesse caso, não. Cargo técnico administrativo não é cargo técnico porque não aplica na prática conhecimentos de uma ciência. Se for aquele técnico administrativo geralzão, não vai poder fazer acumulação, não. Tem que ser técnico administrativo, por exemplo, enfermagem, técnico administrativo em informática, junto com o professor. Técnico administrativo geral não é considerado técnico para esse fim aqui. Maravilha? E o que mais? Pode ser ainda 2 da área da saúde com profissão regulamentada. 2 da área da saúde com profissão regulamentada. Então, 2 da área da saúde, desde que a profissão seja regulamentada por lei, vai poder fazer a acumulação. Vem cá, olha aqui então, ó. 2 da área da saúde, que a profissão seja regulamentada por lei. 2 de médico, 2 de enfermeiro, 2 de dentista. Sendo profissão regulamentada por lei, eu posso acumular também 2 da área da saúde. Fechado, pessoal? E olha só, temos aqui agora as situações, já comentamos, e outras situações que estão na Constituição que também pode acumular. Vereador com carga anterior. Quem já tem carga anterior, foi eleito para mandato de vereador, vai poder fazer acumulação também, desde que tenha compatibilidade de horários. Artigo 38 da Constituição, cai bastante, ok? Outro caso, juiz e membro do Ministério Público, promotor, com mais uma de magistério. Artigo 95, parágrafo único da Constituição. Então, o juiz, o promotor, ainda pode ser professor, ter um cargo de professor em instituições públicas, concursado. Em instituições privadas, ele pode ter também. Aqui é para a questão de juiz e promotor com mais um cargo público. Professor de universidade, faculdade privada, não entra nessa conta aqui, pode ter mais. Olha só, a emenda 77 de 2004 possibilitou que o militar da área da saúde assuma outro cargo civil também da área da saúde. Foi uma reforma na Constituição, porque o militar não podia ter essa acumulação, foi agora autorizado desde 2014 na Constituição, função de militar e o cargo civil da saúde, ele pode acumular os dois também. Olha só outro caso. Aposentadoria, posso ser aposentado do cargo efetivo e assumir um cargo em comissão, posso ter os dois e as duas retribuições pecuniárias. Aposentadoria com mandato eletivo, eu me aposentei no cargo efetivo, fui eleito para ser deputado, eu vou poder ter os dois, a minha aposentadoria mais o mandato eletivo eu posso ter também, e aposentadoria com cargo acumulável na atividade. Isso aqui cai muito, pessoal. Eu estou naqueles cargos que eu posso acumular, preenchi as condições para acumular nos dois, eu vou aposentar nos dois, se eu preencher todas as condições para aquele cargo ali. Fechado, pessoal? Então, memorize isso aqui, que isso aqui, pessoal, é questão de prova, isso aqui cai muito, tá? Isso aqui cai tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional. Então, a gente encerra esse bloco aqui, que é sobre, mais um bloco sobre cargos públicos, acesso aos cargos e sobre acumulação de cargos públicos. Até mais.